Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para ler com os irmãos um texto de Lucas Mourão. O irmão Lucas escreveu um texto para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, eu não escrevi uma linha. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, como eu vou contar aquilo que eu entendi, e eu não sou nenhuma profissional da teologia, eu não sou pastor, não sou missionária, não fiz faculdade, enfim. E vamos pedir ao Senhor que nos oriente e nos mostre aquilo que temos que aprender, ok? Senhor Jesus, que nós possamos realmente te louvar e entender que todos os desafios são vencidos através de ti. Obrigado, Senhor, porque apesar do que nós somos, tu sempre tem misericórdia de nós. Ensina-nos e que nós possamos colocar em prática. É o que eu te peço no seu nome. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto bíblico de hoje é o Salmo 34. E esse salmo ele foi escrito por Davi, referindo-se a um ocorrido que está descrito em 1 Samuel, capítulo 21, versículos do 10 ao 15, que eu vou ler para os irmãos, aqueles que não têm assim uma intimidade com a leitura da Bíblia, só para que possam se situar do que é que o rei Davi está falando. Então, o que acontece? Davi tinha um amigo muito íntimo, que era filho do rei Saul, e esse amigo dele diz: olha, melhor você fugir, que meu pai quer te matar. E daí Davi foge para Nob, e de Nob ele foge para Gate, e é aqui que nós vamos encontrar então o nosso herói neste momento, quando ele foge de Gate. Então, naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Ax, rei de Gate. Então, lá no Salmo 34, ele é chamado de Abimeleque, que pode ser um título real usado pelos filisteus, mas é a mesma pessoa. Então, Abimeleque pode ser um título real para os reis lá da Filisteia, no caso aqui Ax, e Ax era rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Ax lhe disseram: não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Ax, rei de Gate. Por isso, na presença dele, fingiu que estava louco, enquanto esteve com eles. Agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Ax disse aos seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para vocês? Para que vocês o tragam para agir como um doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? E aí, ele é tirado então da presença do rei Ax. Bom, por esse motivo, Davi escreveu o Salmo 34. Pega aí a sua Bíblia que nós vamos ler juntinhos agora. Então, o Salmo 34 é um salmo de Davi sobre a ocasião em que se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou da sua presença, porque ele falou: o cara tá maluco, né? E Davi diz assim: louvarei o Senhor em todo tempo, meus lábios sempre o louvarão, somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz os que nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que eles são fiéis, pois os que o temem terão tudo o que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Venham, meus filhos, e ouçam-me.
eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor, estão sobre os justos e sobre e seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata o espírito oprimido. O justo enfrenta 1000 dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas, pois o Senhor protege os ossos do justo. Nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam os justos serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Amém? Maravilhoso esse louvor, né? Esse salmo, esse hino de adoração ao Senhor. Então, o irmão Lucas Moura escolheu o versículo 1, que diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Os momentos em que a gente está louvando e adorando ao Senhor são momentos de alegria profunda, pelo menos deveriam ser, né, irmãos? Independente da situação que a gente passa. A gente pode estar passando pelos piores momentos, pode se sentir sozinha, pode ter dificuldades, mas se nós estamos louvando e adorando ao nosso Deus, nós nos alegramos profundamente. Por isso a gente tem que pensar que o louvor é parte do propósito de um culto genuíno, não um entretenimento para nos agradar. E aqui louvor, eu acho que não quer dizer apenas cantar, né? Tem gente que fala assim, hoje é o dia de eu louvar. Hoje a minha equipe vai louvar, hoje o coral vai louvar. Sim, eu creio que vai. Mas nós tínhamos na nossa igreja um pastor, que o Senhor já o recolheu, que ele dizia assim: vamos continuar louvando ao Senhor agora com a mensagem. Porque o nosso amado pastor, que já partiu, o pastor José Luiz, ele dizia o quê? O que ele queria que a gente aprendesse? Que o louvor começou lá atrás, mas ele iria seguir o culto inteiro. Então louvar não era só cantar, louvar não era só entretenimento, louvar não era só ver as pessoas cantando, né? Então, se você não sentiu alegria em sua alma durante um ato de louvor, você não se preocupou em prestar uma adoração que seja realmente uma adoração que o Senhor se agrada, uma adoração que o Senhor aceita. E mesmo assim, você está se deixando levar por um som, às vezes bonito, olha que música bonita, ai que legal, mas na verdade você não participou de um momento de louvor. Porque todo o nosso louvor, ele não pode ser ligado ao entretenimento. Toda a nossa música, tudo que a gente canta, não pode ser ligada ao som, à beleza do instrumento. O nosso louvor tem que estar focado na adoração. Adorar a Deus e somente a Ele. A gente não tem que se entreter, não tem que fazer bonito só para agradar os outros. Não, nós temos que fazer o melhor para adorar a Deus. Então, quando a gente olha para as dificuldades que a gente tem, muitas vezes a gente pensa que elas não têm fim, que elas não vão acabar. A sensação muitas vezes é a gente estar diante de uma estrada longa, cheia de dificuldades, que parece que a gente olha e não vê o fim. Mas uma coisa é certa, se você é um servo de Jesus Cristo, você tem a certeza que no final estará a glória. Pode ser que a gente não veja a solução aqui, nesse momento, na hora que a gente quer. Às vezes a gente nem vê na terra, sabe? A minha mãe tinha tantos sonhos para mim e ela já faleceu e não viu nenhum deles. Mas eu realizei muitos dos sonhos da minha mãe depois que ela havia falecido.
Então, a gente não sabe o dia de amanhã, mas o que a gente tem que saber é que a glória de Deus está ali. E no final de qualquer estrada, a despeito de qualquer dificuldade, a glória de Deus há de se manifestar. O grande motivo dessa certeza é a gente viver, juntinho com Jesus Cristo. Ele nos dá essa certeza. Ai daquele que se diz cristão e não está pronto para executar o serviço de uma vida espiritual. Ou seja, não prevê tribulações e muito menos se prepara para enfrentá-las, né? A pessoa se diz, eu sou crente, agora não vou ter mais nenhum problema, tudo vai dar certo na minha vida. Isso é uma grande bobagem, né, irmãos? Porque não foi isso que Jesus prometeu, não. Sem Cristo é impossível vencer qualquer tribulação, qualquer dificuldade, qualquer coisa que a gente não veja a saída. Além da poderosa arma, que é a vida de oração, nós temos que louvar a Deus, adorá-lo na sua santidade, ir para o secreto, você e Deus, louvar a Deus, você e Ele. E você vai lá e diz para Ele o quanto Ele é importante, o quanto Ele já fez por você. Não precisa ser com palavras bonitas, não precisa ser com uma voz bonita, não precisa ser com uma canção bonita, não. É você e o Senhor. Então louve antes e durante e depois de qualquer situação. E o louvor é aquilo que sai do seu coração para o coração de Deus, independente de qualquer desafio. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, um louvor genuíno é um louvor com alegria, independente da situação. A coroa da vitória só é possível com uma vida com Jesus Cristo. Tá dito, né, irmãos? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E quero lembrar os irmãos também que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas. E lógico, vão louvar e vencer todos os desafios. Eu termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.